Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os povos pré-colombianos, aqueles que viviam na América antes da chegada do Cristóvão Colombo. Falando sobre a localização de cada um dos povos, os maias se estabeleceram onde atualmente é o sul do México, Guatemala, Belize e Honduras. Já os astecas viviam originalmente no norte do atual México, e os incas viveram na região onde estão os atuais Peru, Equador, parte do Chile e da Argentina. As civilizações pré-colombianas mais estudadas são os incas, astecas e maias. Esses três povos eram sedentários e viviam em cidades onde havia templos, palácios, mercados e casas. Embora sejam muito diferentes entre si, podemos destacar algumas características comuns das sociedades pré-colombianas. Elas eram extremamente hierarquizadas, com o imperador no topo, seguido pelos sacerdotes, chefes militares, guerreiros e camponeses que cultivavam a terra. A agricultura era a base da economia e plantavam milho, batata e abóbora, entre outros. Praticavam o artesanato, especialmente a cerâmica, mas também faziam peças de metais. Eles davam igualmente importância à vestimenta, na qual existia uma distinção muito clara entre as roupas dos nobres e das pessoas comuns. Por fim, outra característica das sociedades pré-colombianas é o politeísmo, em que eles acreditavam em vários deuses ligados ao ciclo da vida, que eram cultuados em cerimônias que incluíam procissões e sacrifícios, tanto de humanos quanto de animais, que serão apresentados. Bom dia, pessoal. Eu sou o João e eu vou explicar um pouco sobre os astecas, começando pela sua origem, que está diretamente ligada com a construção de sua capital, Tenochtitlan. Segundo estudos, os astecas teriam se originado a partir de tribos nômades vindos do norte da América para a região central. Depois de várias batalhas e lutas com as tribos locais, o deus da guerra teria dito que era o momento certo para o início da grande sociedade asteca, começando pela construção do coração do império, ou seja, sua capital. Segundo ele, o local próspero seria aquele o qual os astecas vissem a seguinte situação: uma águia em cima de um cacto devorando uma serpente. E foi basicamente desse jeito louco que tudo começou. Às margens do rio Texcoco, os astecas iniciaram a construção do seu grande império. Inclusive, para quem não está acreditando nessa história meio maluca que eu acabei de contar, na própria bandeira do México tem uma menção honrosa a esse feito. Como vocês podem ver na imagem que deve estar aparecendo na tela agora, no centro da bandeira mexicana é possível identificar justamente uma águia em cima de um cacto devorando uma serpente. Ou seja, é exatamente a imagem que os astecas teriam visto para originar a construção do seu grande império. Já em relação à sociedade asteca, ela é organizada da seguinte maneira na pirâmide social. No topo tem um imperador, que é o responsável por mandar em absolutamente tudo e todos. Supostamente, ele teria sido escolhido pelos deuses, então ninguém questionava sua autoridade, já que questionar a autoridade do imperador é a mesma coisa que questionar a autoridade dos deuses. Seguindo pelo imperador na sociedade, tinha um sacerdote, que é aquele que cuidava da religião e também da educação da sociedade. Ele era responsável por propagar as ideias e aplicar nos jovens os conceitos que eles teriam que saber quando eles fossem mais velhos. Ele é muito importante porque, além de aplicar todas essas ideias, ele também é um método de contato direto com os deuses. Ou seja, ele tinha uma grande influência na sociedade. Sua palavra tinha muito valor e era muito respeitado pela população. Seguindo por eles na sociedade, tinha um alto escalão militar, que era formado por coronéis, generais e tenentes de alta patente. Eles eram muito importantes, já que os astecas sempre estavam em guerra com algum povo vizinho, seja por alimento, por terras ou simplesmente para mostrar quem é que manda. Por isso, eles eram muito bem vistos pela sociedade e também eram muito importantes para o imperador, já que eles eram tanto a linha de defesa quanto a linha de ataque do Império Azteca. Seguindo pelos militares na sociedade, tínhamos os grandes comerciantes e artesãos. Geralmente organizavam-se em pequenas corporações para fazer o seu trabalho. Eles também eram responsáveis por transmitir as técnicas de pai para filho. Ou seja, se o artesão X usava a técnica X, provavelmente seu filho também se tornaria um artesão e seria responsável por utilizar a mesma técnica do pai e também seria responsável por passar essa mesma técnica para os seus descendentes. O trabalho dos artesãos também era bem variado. Eles podiam fazer desde materiais para trabalho, como enxadas, pás, até materiais militares, como facas, espadas
flechas e etc. Eles também eram responsáveis por fazer todos os objetos religiosos e culturais do Império, por isso tinham uma função muito importante histórico-culturalmente falando. Todos esses produtos que eles faziam eram designados aos comerciantes, que eram os responsáveis pela venda. Então eles tinham suas determinadas técnicas e conheciam muito bem os produtos que estavam vendendo. Dessa forma eles sempre se destacavam e conseguiam fazer a mercadoria sair, gerando assim valor econômico para o Império. Uma curiosidade é que os comerciantes também agiam como espiões do imperador, já que como eles sempre estavam em contato com os grandes mercados, com a população, sempre que surgia algum rumor estranho ou algo que pudesse incomodar alguém, eles já iam direto para o imperador explicar o que estava acontecendo. A última classe social dos astecas eram os camponeses, que eram os responsáveis pela plantação e pelos trabalhos pesados. Geralmente eram constituídos por homens e mulheres de baixa renda e assim não eram muito considerados pelo imperador, mesmo tendo uma função tão importante quanto a descrita anteriormente. Em relação à economia, os astecas baseavam-se principalmente na pesca, já que viviam às margens do lago Texcoco, e na agricultura, plantando produtos como milho, tabaco, feijão, tomate, algodão, abóbora e, é claro, o cacau, que era também a moeda utilizada no Império. Já que era encontrado facilmente em todo lugar por ali, ele não poderia gerar problemas futuros, como por exemplo a falta do cacau, que geraria um problema enorme na economia. Mas aí você deve estar se perguntando, se o Império Azteca foi construído dentro de um lago, onde é que eles achavam tanto espaço para poder plantar toda essa variedade de produtos? Foi aí que os astecas desenvolveram as tinampas, que é um método para poder praticar agricultura em regiões alagadas, tal como era a capital do Império, Tenochtitlan. Para fazer as tinampas, eram necessárias várias estacas de madeira, que eram entrelaçadas entre si, formando assim uma espécie de base de madeira que era capaz de flutuar sobre a água. Sobre essa base era jogada então a terra fértil, e em cima da terra fértil eram colocadas as sementes dos grãos que seriam plantados naquele local. Então, eles colocavam essa base de madeira sobre o lago, já que a água do lago iria irrigar a plantação, fazendo assim com que eles conseguissem plantar, mesmo tendo um espaço tão pequeno dentro do seu próprio império. Desta forma, o Império Azteca conseguia produzir quantidades absurdas de alimento. Toda essa comida geralmente era destinada para grandes centros econômicos do Império, fazendo assim a economia girar e também evitando que a população sofra com problemas como a escassez de alimento. Agora eu vou falar um pouco sobre a religião e cultura desse povo, começando pela religião. Como os astecas eram politeístas, eles tinham uma variedade imensa de deuses que eram responsáveis e representavam o elemento ou animal da natureza. Dentre todos esses deuses, existiam 3 que se destacavam. O primeiro deles é o Quetzalcoatl. Ele é representado no formato de um pássaro-serpente com um corpo humano. Ele era o principal deus da religião asteca. Ele era responsável por representar a vida, a vegetação, os alimentos e a força espiritual presente em cada um dos indivíduos. O segundo deus que eu posso citar é o Huitzilopochtli. Ele era o deus da guerra e do estado asteca. Ele era o deus padroeiro da cidade de Tenochtitlan, ou seja, ele era o responsável por proteger da capital do império, além de, como deus da guerra, também ser o responsável por abençoar os soldados e generais durante suas batalhas. O terceiro, mas não menos importante, era o Tezcatlipoca. Ele era o criador do mundo e era representado pelas estrelas e pela lua. Alguns o descreviam como o Senhor da Morte, e ele era muito temido pelos astecas, já que era o deus mais forte de todos. Então ele era um dos que mais recebiam sacrifícios, já que ninguém queria deixar esse cara bravo. Já em relação à cultura, o povo asteca deu grande importância ao desenvolvimento dessa área. Eles tinham, por exemplo, um calendário com 360 dias, ou seja, era uma imprecisão de apenas 5 dias para o que a gente usa hoje, e isso naquela época. Também possuíam uma língua própria, que não se resumia somente à fala. Eles também tinham uma escrita que eram feita em hieróglifos, que inclusive são estudados até hoje, já que alguns documentos astecas são estudados por historiadores que buscam entender melhor como esse povo vivia. Entre os astecas também existiam arquitetos que eram responsáveis por elaborar a construção dos templos e obras públicas. Além disso, o complexo grau de elaboração dessas obras que eles faziam era marcante nos templos e palácios astecas, que são visitados até hoje. Agora a gente vai explicar um pouco mais sobre os maias, que em localização é um povo bem próximo dos astecas, que já foi mencionado em cima.
Então, se nós consultarmos de novo a foto lá em cima de localização, dá pra perceber que os dois são vizinhos. Mas por algum motivo os dois nunca acabaram se encontrando, né? Mas os maias, eles foram um povo que foram bem inteligentes na questão de segurança, já que eles não tinham uma capital definida. Igual que em comparação nos astecas a gente tinha Tenochtitlan, aqui a gente não tem nenhuma em específico. Por isso cada cidade tinha que se desenvolver bastante. Já aqui o imperador ele transitava entre as cidades. Então de 6 em 6 meses ele ficava numa cidade, depois trocava e assim por diante. Isso fazia com que ladrões, por exemplo, não soubessem onde o imperador está, já que ele agiria como um cidadão comum. Passando agora para a parte de sociedade, a gente pode citar que a sociedade dos maias é muitíssimo similar à dos astecas. Mas a única coisa que muda seria que a classe dos camponeses e a classe dos mercadores ou dos vendedores, né, seriam invertidas. Então a ordem seria o imperador, depois os sacerdotes e o pessoal do exército, né, os comandantes do exército. Depois viriam os camponeses, os comerciantes e assim os escravos. Essa seria a pirâmide social. Pequenas alterações, né, se a gente for considerar a diferença com os astecas. Agora falando um pouco da economia. A economia maia, ela se baseava muito na agricultura, né? E também com a caça e com a pesca. Mas os maias, eles foram um povo que não se desenvolveram tanto na agricultura. A agricultura deles era baseada na coivara, que era uma técnica que é bem utilizada até aqui no Brasil, mas que consiste em você queimar o solo depois de um plantio. Então fui lá, plantei meu milho, beleza. Colhi meu milho, vou queimar o solo para tirar todos os resíduos que sobraram do milho, para que aí eu possa plantar uma outra cultura. No caso, outra cultura seria, por exemplo, um feijão. Ah, eu plantei o milho, colhi o milho, plantar um feijão. E nesse caso, as agriculturas dos maias se baseava principalmente em milho, feijão, cacau, abóbora e algodão. São esses elementos aqui que eles mais tinham lá, né? E outra coisa que é interessante é que assim como nos astecas, as sementes de cacau eram usadas como moeda, né? Elas tinham um papel interessante assim na sociedade. Outra coisa era que o cultivo ele era feito em sociedade, né? Então as terras eram do estado, né? As terras eram não só do estado, né? Como a gente pode falar, mas as terras eram do povo, né? Fica bem melhor a gente saber. Era um povo que eles não conheciam a pecuária, né? Que significa que eles não criavam o boi, né? Eles caçavam o boi, que significa que eles não alimentavam o boi, não domesticavam ele para depois matar ele, né? E sim, eles caçavam e depois pescavam, né? Agora, falando um pouco mais da cultura dos maias. Os maias, eles são politeístas, né? Igual os astecas. Então, eles tinham deuses para tudo, né? Eles acreditavam em milhares e milhares de deuses, né? E isso é a cultura deles, então nada a julgar, né, gente? Outra coisa é que os maias eles eram um povo bem inteligente, onde eles desenvolveram um sistema de matemática sexagemal, que deu origem assim a todas as outras matemáticas que nós conhecemos hoje. Então eles usavam símbolos, eles usavam números, tudo que envolve as coisas que nós usamos hoje, que é uma coisa muito interessante, né? Um povo pra lá de antigo desse que surgiu 2500 anos antes de Cristo sabia mais que a gente, né? Que piada. Mas continuando aqui, né? Os maias eles eram um povo que eram bem ligado com os deuses, né? Voltando naquela questão do politeísmo. Então, eles sempre achavam que tudo que estava dando errado era porque tinha um deus que estava reclamando, né? Então, por exemplo, nesse negócio de queimar, né, as culturas para depois cultivar as novas, né? O solo sempre ficava ruim. E nisso eles culpavam um deus. E no caso eles sacrificavam pessoas para esse deus, para que ele fique mais feliz, né? Então o povo inteiro acreditava que para acabar com o sofrimento de um deus era interessante sacrificar um animal ou uma pessoa. Mas geralmente eram os humanos, porque o pessoal do povo lá ficava: pô, mano, que da hora, vou me sacrificar aqui, né? Pra que assim, né, o meu povo fique melhor, né? Eles se sentiam lisonjeados fazendo isso.
Então era uma coisa genial. Outra coisa é que nesses sacrifícios, né, a elite, né, que seria a classe mais próxima do imperador, ela tinha direito a uma bebida que deixava as pessoas, como que eu posso falar, meio doidas, né, meio fora de si, assim, falando, né. Essa bebida ela fazia parte de um ritual, né, que eles faziam ao sacrificar as pessoas. Então ela era composta de cacau e diversos outros ingredientes, né. Mas era uma coisa específica da elite, tá? Então é uma coisa que a gente tem que lembrar. E sobre o declínio desse povo, né? Que foi onde ele acabou, né? Foi um povo que ele teve 3.000 anos, assim, de longevidade, né? Que foi uma coisa bem grande. Então, 2.500 anos antes de Cristo até 800 depois de Cristo, né? Uma data assim. Então foi um povo que teve uma longevidade bem grande. Não tem uma fonte exata de por que esse povo sumiu de repente, né? Por que ele se dizimou? Mas muitas teorias apontam que foi uma enorme seca que atingiu a região lá do México, que os períodos que eles passavam antes, eles tinham chuva e tal, foram abundantes, né? O período de 200 depois de Cristo até 600 depois de Cristo, e depois disso vieram as secas por 95, 100 anos ali, então foi uma coisa que dificultou bastante a vida deles. Mas isso daqui é apenas uma hipótese que a maioria dos cientistas e historiadores especularam sobre esse povo, né? Então, sobre os maias é isso aí mesmo. Obrigado, e agora vamos ficar com os incas. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre os incas. Os incas foram um povo que viveram mais ou menos na região do atual Peru, na cidade de Cusco e em várias outras cidades. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre Cusco. Cusco, na verdade, era a antiga capital do Império Inca, que no seu apogeu chegou a alcançar até 15 milhões de habitantes no mesmo tempo. Ela é uma cidade montanhosa, ela fica em cima de uma montanha, e, portanto, o que facilita nos incas se defenderem, pois eles utilizavam a técnica de chamar os seus inimigos para cima da montanha, para eles se cansarem e eles conseguirem derrotar ele, já que eles já estão acostumados com aquela atmosfera da montanha. Agora eu vou falar um pouco sobre a pirâmide social. Bom, no topo da pirâmide social, nós conseguimos ver o Sapa Inca, ou Inca, que seria denominado o imperador. O imperador era considerado o melhor de todos, era considerado o Inca original, e ele era tratado muito bem, sendo que ele vestia as melhores roupas, as roupas mais luxuosas, que eram consideradas nobreza, era algo chique, e ele também tinha um palácio só para ele e para sua família. Bom, descendo aqui, na camada média da pirâmide, nós conseguimos ver que ela era composta por militares e nobres, que são a segunda maior camada, que são a segunda camada mais importante, mais relevante, de acordo com os incas. As últimas camadas são as pessoas menos importantes e são as que mais têm em quantidade, que seriam artesãos e camponeses. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre a economia dos incas. Os incas se baseavam sua economia basicamente só em agricultura, pois era a parte mais forte que eles tinham. Eles criaram um sistema muito interessante e muito inovador que é utilizado até hoje, que hoje é denominado agricultura em degraus, que consiste em adaptar esse terreno montanhoso para irrigação das plantas e vegetais que são plantados lá. Eles tinham como principais plantações tomate, milho, feijão e vários outros vegetais, frutas e etc. Vale lembrar que os incas foram um povo que conseguiu domar a lhama e a alpaca, que são como se fossem burros de carga para eles. Eles servem como para levar essas plantações para lugares, como montaria também, eles as utilizam,
e eles conseguiram domar para o seu próprio uso muito bem esses animais. Vale lembrar também que os incas, eles também faziam o principal comércio era em grandes regiões, em grandes comércios, em grandes mercados locais, que basicamente várias pessoas se reuniam e faziam como se fosse uma feira para comprar roupas, para comprar tomate, feijão e todas as outras coisas que eram plantadas. Agora, sobre a cultura. Os incas eram realmente muito avançados. E basicamente eles criaram um método muito inteligente de matemática que consiste na contagem de nós. Eles faziam nós em cordas e conseguiam desenvolver um cálculo a partir disso. E isso foi utilizado por muito tempo até que foi evoluindo. Então os incas realmente tiveram uma contribuição muito grande para a matemática no geral e para outras áreas também. Também, os incas eles tinham muita ligação com os mortos. Eles acreditavam muito nesse mundo de espíritos, em questão de quando alguém morria, essa pessoa não ter morrido, ela não ter deixado esse mundo, ela ainda estar nesse mundo. Então, quando a pessoa morria, eles enterravam a pessoa junto com itens que fossem úteis na sua viagem para a pós-vida, como roupas, como moedas, como vários outros itens que pudessem vir a ser úteis nessa jornada. Bom, essa foi nossa apresentação sobre os povos pré-colombianos e espero que tenham gostado.